Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de informar que essa audiência pública foi convocada pela Comissão de Finanças e Orçamento. Essa audiência pública tem por objetivo ouvir a população de Alpinópolis, através dos representantes aqui presentes, coletar as propostas apresentadas, as quais, dentro das possibilidades legais, serão incorporadas ao orçamento municipal. Convido o vereador Mauro Celso de Souza Santos para tomar o assento para presidir os trabalhos, bem como os demais vereadores. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de esclarecer que o orçamento do município é uma lei onde as receitas, aquilo que o município vai receber no exercício financeiro, é estimado e, com base nessa estimativa, neste valor provável de arrecadação, é que são fixadas as despesas e a forma de aplicação das verbas arrecadadas, seguindo sempre as determinações constitucionais. Como a arrecadação é estimada, podemos receber todo o valor que está estimado ou apenas parte dele. E o que acontece se recebemos menos do que o estimado? É que não temos verba suficiente para atender todo o valor que foi orçado e colocado como despesa. É em razão dessa diferença que, às vezes, algumas emendas são apresentadas ao orçamento e não são cumpridas, porque quem cumpre é o Executivo, a Prefeitura. E se não vem a verba, não tem como fazer os repasses ou investir em tudo que foi proposto. Assim, quando convocamos uma audiência pública para ouvir a população e receber suas propostas, estamos fazendo o que a lei manda, ou seja feito. Se as verbas vierem como está previsto, as propostas serão implementadas, caso contrário, elas não serão. Mas o mais importante a esclarecer é que, se as propostas não forem apresentadas e virem verbas, estas serão devolvidas, porque não podemos fazer nada em que esteja previsto no orçamento. Que não esteja previsto no orçamento, desculpa. Informo que a população será ouvida através dos representantes aqui presentes. Cada representante terá o prazo de 3 minutos para se manifestar ou apresentar suas propostas. Como houve mudança no marco regulatório, convido o senhor Gilberto Almeida, consultor de gestão fiscal, para uma explanação a respeito do tema. Senhor presidente da Câmara, presidente da Comissão de Finanças, né, da Câmara Municipal. Alô. Senhores vereadores, senhora vereadora presente também, né? Senhoras e senhores aqui presentes. A audiência pública é uma obrigatoriedade
que vem da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que uma das formas de se estabelecer a transparência das ações da administração pública é colocando os instrumentos institucionais de planejamento e as prestações de contas quadrimestrais em discussão com explanação à população. Os instrumentos de planejamento se compõem do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual. Essas leis são elaboradas pelo Poder Executivo, encaminhadas à Câmara e, através da audiência pública, a população é consultada e debate quanto a isso, devendo o Poder Público, o Poder Executivo, encaminhar um técnico, e essa é a minha função aqui hoje, para trazer esclarecimentos sobre o aspecto técnico do que se trata aquilo. Não é longa a apresentação, mas eu vou iniciar com um quadro em que a integração entre os instrumentos de planejamento, que é o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, que é a Lei de Orçamento, ele se demonstra. Para a gente começar a entender e localizar, né, eu sei que para os vereadores isso é de conhecimento, mas para a população nem sempre. Então, o plano plurianual, ele é de 4 anos, ele é o planejamento de médio prazo. Nós poderíamos até dizer que o plano plurianual é o plano de governo. Ele contém tudo aquilo que, um bom plano plurianual contém tudo aquilo que foi aprovado na eleição, no processo eleitoral. Ele contém as diretrizes que balizam o desenvolvimento do município para aqueles 4 anos. Essas diretrizes são constituídas de diversos programas, diversas linhas programáticas de atuação, por exemplo, da área da educação, da saúde. Quais são os programas que compõem a diretriz básica do governo? Esses programas precisam ter um objetivo, por exemplo, a construção de uma escola, por exemplo, diminuir o analfabetismo, por exemplo, otimizar o transporte escolar ou ampliar o atendimento básico à saúde, enfim, ampliar o atendimento à zona rural de estradas municipais, vicinais. Ele tem um objetivo. Por que se faz isso? Isso tem que ser estabelecido ali. Por outro lado, para buscar e alcançar esses objetivos, quais são as ações que eu devo tomar? Por exemplo, vamos dar um exemplo rapidamente aqui. Para a universalização do ensino fundamental. Eu tenho várias ações que podem ocorrer. Investimentos, que são os projetos, por exemplo, a construção de uma escola municipal. Atividades, que são o custeio, né, as dotações e despesas correntes do município, que são aquelas que podem, por exemplo, ser do transporte escolar. E, por fim, as operações especiais, que representam o momento em que o poder público, não tendo como suprir uma determinada atividade, não tendo em seus quadros uma atuação que possa suprir uma demanda importante que precisa ser atendida, e nessas questões da universalização do ensino, nós podemos dar como exemplo uma subvenção social a uma entidade educacional. O exemplo mais típico é o da APAE, que tem uma prestação de serviço muito especial e quase que exclusiva. As prefeituras, os órgãos públicos não contam em seus quadros com profissionais e com estrutura para prestar um serviço semelhante. Então, o poder público lança a mão de uma parceria com a entidade privada, ainda que sem fins lucrativos,
mais privada, para que ela possa executar a ação que tem como objetivo cumprir um programa que nós dissemos aqui de evolução do ensino fundamental. Isso tudo tem metas a serem alcançadas. Por exemplo, uma escola, por exemplo, subvencionar para a APAE atender um número X de alunos. Por exemplo, transporte escolar também de um número X de alunos. Eu preciso determinar numericamente, fisicamente, o que se quer alcançar com aquilo, além do que se faz a previsão orçamentária, financeira. Nós temos também a previsão de metas físicas. O que se pretende alcançar, e isso significa o que em números? A lei de diretrizes orçamentárias, nós dissemos que o PPA é de 4 anos. A lei de diretrizes orçamentárias é anual. E ela busca, no planejamento quadrianual, no plano plurianual, daquilo tudo que está previsto para 4 anos, quais são as ações que eu vou priorizar para o presente exercício. Então, a lei de diretrizes orçamentárias, além de estabelecer uma série de regras para a elaboração do orçamento, de diretrizes para a elaboração do orçamento, tem como seu objetivo primordial a de buscar, num plano de vários anos, quais são aquelas ações que estão ali destacadas, que serão priorizadas para entrar no orçamento desse ano. Esse é o objetivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que eu presumo já foi aprovada por esta Casa. E, por fim, o orçamento. O que o orçamento faz? Ele busca na ação que foi priorizada e quantifica isso em dotações orçamentárias. Tá bom, para fazer isso, eu reservo do meu orçamento, fixo uma despesa num valor X para poder cumprir aquilo tudo, entrelaçando aquilo tudo nos vários instrumentos de planejamento. Diante dessa visão geral, devo dizer que o que compõe o orçamento do presente exercício são as ações que foram priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E nós vamos agora passar por uma análise objetiva da Lei do Orçamento Anual e concluir, no final, com a questão do marco regulatório. Bom, como que nós chegamos na receita? A estimativa de receita que foi feita para o município de Alpinópolis foi diante dos índices oficiais que, principalmente o governo federal, nós devemos aqui registrar, o que todo é de conhecimento público, que a maior parte da arrecadação dos municípios, não só de Alpinópolis, vem das transferências governamentais, que são o Fundo de Participação dos Municípios, que se compõe do Imposto de Renda e do IPI, Imposto de Produtos Industrializados. Isso gera um repasse mensal para os municípios. O Fundo de Participação do município, geralmente, é a maior receita do município. Então, o governo federal estabelece nos estudos do Ministério do Planejamento a previsão do Fundo de Participação, que é distribuído para os municípios de acordo com a população. Então, ele é classificado com um índice que pega as faixas populacionais. O Fundo de Participação, portanto, é corrigido, é colocado no orçamento através dos índices oferecidos pelos órgãos técnicos, neste caso, do governo federal. A outra receita importante é o repasse, a transferência do governo estadual referente ao ICMS. Este ICMS, a Secretaria de Estado da Fazenda também faz os seus estudos, todos esses baseados na previsão de evolução do PIB, enfim, do crescimento ou regressão da economia, e passa para os municípios o que deve ser corrigido do exercício anterior para esse. O ICMS é distribuído majoritariamente pelo valor adicionado fiscal.
que é um índice apurado também anualmente, que mostra a movimentação financeira de entrada e saída de recursos, para que o município, baseado nesse índice, participe com um quinhão da distribuição estadual do ICMS. O restante, 75% é assim. O restante vem lá da lei Robin Hood, que é distribuído para o ICM cultural, ICM ambiental, turismo, agora tem o patrimônio histórico, enfim, vários temas que são avaliados no município, e quando o município cumpre determinada questão na sua linha de atuação, tem o de esportes, que recentemente também tem sido incrementado, de acordo com o que tem, o município, por exemplo, que não tem atividades culturais, ele não faz jus ao ICMS cultural, assim como do turismo, assim como do esporte, assim como o ambiental, enfim, diversos setores. Uma parte dessa transferência de ICMS é feita com relação a isso. E isso depende muito das prestações de contas e das demonstrações que o município faz, cumprindo as regras que a Secretaria de Estado da Fazenda oferece. Então, esses dois recursos, o FPM e o ICMS, o município tem muito pouco o que fazer na sua previsão. Aliás, não tem o que fazer. Ele simplesmente usa para compor a receita do exercício seguinte, aqueles índices que são encaminhados às secretarias municipais do que o governo estadual e federal planejaram ou calcularam ou projetaram da evolução dessa receita. Outra questão são as possibilidades de convênios. Aí nós temos emendas parlamentares, nós temos negociação direta com o governo do Estado e o governo federal, que os prefeitos e até mesmo os vereadores negociam politicamente a celebração de convênio para a realização de um determinado programa. Então, essa questão dos programas oriundos de convênios para que existam transferências voluntárias de outras esferas de governo, depende dessas previsões de negociação política. Se o prefeito tem um determinado deputado que vai colocar uma emenda ao orçamento estadual ou federal para, por exemplo, aquisição de equipamentos, é uma receita que ali deve ser considerada. Como que nós vamos então saber? Porque isso é incerto. É recomendável que na lei de orçamento, aquilo que nós temos uma possibilidade concreta. Ah, não, nós queremos ter uma verba para canalização de um córrego. Queremos, mas existe em andamento alguma coisa nesse sentido? Se isso não existe, é melhor não colocar. E depois, se isso vier, que se faça um crédito especial, um crédito suplementar especial. Mas quando você tem já uma emenda ao orçamento, que vai ser votada, vai ser aprovada, vai compor agora que essas emendas são impositivas, nós podemos com tranquilidade colocar esses recursos, que na maioria das vezes são recursos de investimento e obras, podemos colocar isso compõe a receita municipal. E por fim, já com relação às receitas próprias, que são os tributos de competência do município, que é o IPTU, o ISSQN, o ITBI e outras taxas que compõem, de acordo com o Código Tributário Municipal, que compõem também a receita, caso venha a ocorrer algum recadastramento imobiliário, por exemplo, uma questão que nós sabemos que o ano que vem vai contribuir para o crescimento da receita, é o ICMS sobre os cartões de crédito. Eu não sei se essa casa já apreciou esse projeto. Isso é uma receita que não vai ampliar a cobrança de ninguém, mas que vai ser retirada de um município, de um outro município, acho que Botucatu é um deles, e vai ser recolhida pelo município de Alpinópolis. O imposto que hoje já é pago, referente à movimentação de um cartão de crédito, fica com o município da sede da operadora desse cartão de crédito. Pela legislação que foi alterada, e carece que exista uma regulamentação também
em nível municipal. Isso é uma receita nova para o ano que vem e que é do ISSQN, é um tributo municipal. Ele passou a dar direito, por uma nova lei, com a lei federal, que esses recursos, ao invés de ficarem somente com uma cidade, que eles fiquem onde a despesa ocorreu. É claro que deve estar tendo um protesto veemente dessas cidades que vão perder esses recursos, mas não era justo que ficasse tudo lá. Assim também pode estar acontecendo outras questões que envolvem a legislação, ou o recadastramento, ou uma revisão da base cadastral, seja de IPTU, seja de ISS, seja da planta de valores, que impacta na evolução da receita. Se isso estiver acontecendo, essa expectativa de crescimento deve também ser incluída. Vocês querem que vá para o marco regulatório ou eu posso continuar com essa falação aqui? Meu objetivo aqui é servir a vocês da melhor forma. Se possível. Pode prosseguir. Eu estou à disposição e não há constrangimento nenhum se quiser passar direto. Então, Gilberto, a nossa intenção e o pedido que a gente fez ao Pedro até que seria mais com relação ao marco regulatório, que a gente tem dúvida e as entidades também têm. Mas a Câmara foi renovada, então a maioria dos vereadores aqui é o primeiro mandato. Né? Não tem conhecimento, inclusive. Vocês me avisem que eu. Sobre orçamento. Então, às vezes a gente está eu estou lendo aqui alguma coisa aqui, porque a gente já está aqui, é o terceiro mandato, a vereadora Sandra, né? A vereadora Paulina. Mas os outros vereadores estão interessados, então eles pedem que dê sequência. Tá bom. Essa questão da audiência pública, vocês priorizam a questão do marco regulatório, não tem nada de errado nisso. Mas é importante também que a gente entenda por que tem essa receita. Qual que vai ser a despesa? Hoje, antigamente, os prefeitos jogavam uma receita absurda para o município. Não, a Opinópolis vai arrecadar 100 milhões de reais. E distribuía a despesa tudo de acordo com os sonhos. E quando chegava a hora, esse dinheiro não chegava. Não era arrecadado como o presidente da comissão colocou. E se não é arrecadado, não tem jeito de realizar nada daquilo. A partir da lei de responsabilidade fiscal, isso não é possível mais. Não pode fazer o orçamento, como a gente falava, de cabeça para baixo. Ou seja, eu sonho com tudo quanto é despesa e depois fabrico a receita. IPTU, põe aí um tanto, vai pôr lá. Não é assim mais. O município é obrigado, tão logo o orçamento seja aprovado, a publicar no primeiro mês, em janeiro, o desdobramento das metas bimestrais de arrecadação. O que é isso? Eu tenho uma receita, no caso daqui, de 42 milhões. Como que vai ser o recolhimento dessa receita bimestralmente até o final do ano? O desdobramento, aliás, ele pode ser até mensal, e é bom que seja. Mas as metas são apuradas bimestralmente. Se o município... Por que não faz o 12avos, então? Porque a receita é variável. Nós sabemos, por exemplo, que o IPTU não acontece todo ano. Nós sabemos que o IPVA acontece no começo do ano. Tem o período do ISS, que não é aquele mensal, que é específico, que é só uma parte do ano. O ICMS, por sua vez, tem um comportamento também que não é linear. Durante os 12 meses, ele é maior no comecinho do ano, oriundo dos movimentos de Natal, enfim, ele vai variando de acordo com o ICMS. Já o fundo de participação, ele vem alto, e quando chega a época de devolução do imposto de renda para os contribuintes, ele cai. Então, geralmente, nessa época do final do ano, quando estão encerrando as devoluções, o FPM é menor. Então, você faz uma meta bimestral exatamente dizendo, olha, desse valor de 42 milhões, em janeiro eu vou receber X, fevereiro até todo, mês a mês, e bimestralmente, caso isso não se verifique, ou seja, o prefeito jogou lá em cima para ficar livre da Câmara, né? Porque eles faziam assim, praticamente eles suprimiam o poder legislativo na execução orçamentária,
jogando uma receita muito alta, eles tinham liberdade de dotação para fazer o que quisessem. Nunca seria cumprido mesmo. E o que aconteceu? Você é obrigado a justificar ao Tribunal de Contas bimestralmente se aquela receita que foi prevista e desdobrada nas metas de arrecadação, por que não aconteceu aquilo? E há punições no caso dessa justificativa não ser correta. Agora, tem justificativa. Eu tinha um projeto para receber um convênio do governo federal, que ia chegar em junho, ele não chegou. Ou eu tinha uma previsão do governo federal do governo estadual de ICMS, e o ICMS caiu ou subiu. Tudo isso hoje muda um pouco e começa a cobrar, não só do Poder Legislativo, como também da população, que haja uma participação maior nessas questões orçamentárias, que exista uma compreensão maior dessas questões contábeis, e é por isso que o Poder Legislativo tem que mandar um técnico aqui para poder traduzir para a população o que significa isso. Se você fala assim, metas bimestrais de arrecadação, resultado primário, o que é isso? É preciso traduzir isso numa linguagem simples que as pessoas compreendam bem. Mas vamos lá, e como é que a despesa foi fixada? A despesa de custeio nas séries históricas. Nas questões de custeio, todo mundo pode observar que as modificações no comportamento da receita são pequenas. Ou seja, para manter a máquina funcionando, o que se gasta num ano e no outro, tem pequenas variações. Então, além do índice de inflação que foi projetado, você tem que observar a série histórica. Por exemplo, a merenda escolar, ela tem em janeiro? Não, mas tem em fevereiro a junho. Em julho também tem um pedaço que ela não tem, ou é menor, e vai por aí afora. Você observando aquilo que aconteceu nos exercícios anteriores, vai então fixar a sua despesa de acordo com a observação destas séries históricas. Uma outra questão é uma discussão entre as diversas áreas técnicas da administração pública e, por que não, com a população. E quando se fala nessa discussão que foi aqui mencionada, é um momento disso. Quais são as demandas que há interesse público que sejam atendidas? Quais são as demandas que nós colocaremos no orçamento, porque elas sim atendem ao interesse público, porque elas sim devem e precisam ser priorizadas. Então, essa é uma questão. Os novos investimentos, que também hoje, no quadro que nós vivemos de empobrecimento do poder público municipal, os investimentos estão quase que confinados aos recursos repassados por outros órgãos. As administrações públicas municipais, como um todo, têm tido uma capacidade própria de investimento muito pequena. Quando se fala que isso deve girar em torno de 20% a 25%, nós observamos que na maioria dos municípios, isso muitas vezes é zero, ou não ultrapassa 2% ou 5%, porque as despesas de custeio estão pesando muito, notadamente as despesas do pessoal. E uma outra questão também que se vê para fixar a despesa é a compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, a Câmara aprovou prioridades que devem compor o orçamento. É obrigatório que aquelas prioridades, aquelas ações prioritárias da LDO, que elas sejam contempladas pelo orçamento. Foi uma lei, e essa lei tem que interagir. É um conjunto de leis que compõem o instrumento como um todo. Agora, rapidamente, nós vamos ver, de uma forma objetiva, qual é o detalhamento da receita. Olha só, num valor de 42.572.000, que é a receita total do município, prevista do município, as transferênças, que são aqueles recursos que vêm do governo estadual e do governo federal, que é o FPM e ICM, basicamente, são de 38.365.000, ou seja, praticamente 4 milhões,
10%, menos de 10%, talvez um pouquinho, em torno de 10% o valor do que a prefeitura mesmo arrecada. Esse índice, na minha opinião técnica, significa que o ISS-QN, significa que o IPTU, que o ITBI tem um valor muito pequeno, muito pequeno. Ou seja, para recuperar a capacidade de investimento, seria necessário fazer uma revisão da base cadastral, uma revisão dos critérios e alíquotas, tanto no Código Tributário, tanto do que se refere à cobrança do IPTU, quanto do ISS-QN. Esses são os maiores. Ele impacta, por exemplo, no ITBI, que normalmente é calculado em cima da planta de valores. Quando se fala isso, todo mundo assusta. Ah, mas vai ter que aumentar imposto. Às vezes não. Às vezes é redistribuir melhor a base cadastral e cobrar imposto, que às vezes são... Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu morei 20 anos em Passos. Eu tenho um apartamento em Passos, fica no centro da cidade, e que tem um valor financeiro, eu estou até pensando em vendê-lo, muito maior do que o apartamento que eu moro lá em Belo Horizonte. É um apartamento melhor, maior e mais caro, apesar da diferença de metro quadrado de Belo Horizonte para Passos. O IPTU que eu pago do meu apartamento de Belo Horizonte é dividido em 10 parcelas. Com uma parcela dele, eu pago o IPTU anual do apartamento meu lá de Passos. E essa realidade do município de Passos, ela é praticamente a realidade. Eu faço audiência pública em muitas cidades. Isso acontece para todo lado. Aí, quando se fala em aumentar imposto, isso é impopular, etc., etc., nós também precisamos responder, cada um para si, o que nós queremos da nossa cidade. Se é ficar eternamente com o pires na mão e pedindo lá para o deputado, para o governador, ou sei lá para quem, que arrume recursos, ou se nós vamos começar a ter recurso municipal também para isso. Ah, mas se vier o prefeito não vai fazer. Hoje não é assim mais. Hoje o poder legislativo tem o seu valor e é ele que referenda através do orçamento. Se disser não, não tem. Se não tiver suplementação, não pode fazer. Se não aprovar o orçamento, o prefeito não tem como fazer. E é punido por isso. Todo mundo fala, mas o impeachment da presidente Dilma teve como embasamento técnico, ninguém usa essa linguagem mais popular para dizer, teve como embasamento técnico despesas que não tinham sido aprovadas pela Câmara, pelo Congresso Nacional. Isso foi o motivo técnico. Eu não estou entrando na questão política, porque eu nem entendo bem disso, e, aliás, estou querendo entender cada vez menos. Mas, na verdade, o que a gente pode verificar é que o que aconteceu foi que desprezou o poder legislativo e pedalou, essa pedalada que tanto mundo... E isso não pode acontecer mais. Eu tenho um prefeito, meu amigo, que ele teve as contas dele rejeitadas por causa de um orçamento que era de 27 milhões, é um município pequeno. E ele fez suplementações sem lei de 114 mil reais. Ele tentou ver se tinha liberdade pelo princípio da insignificância e não conseguiu. O tribunal considerou irregular e a Câmara Municipal acolheu o parecer prévio do Tribunal de Contas. Então é preciso que a gente compreenda que a realidade hoje mudou, que as questões institucionais hoje apertam o cerco, que a forma de prestar contas do município hoje, além de contar com recursos tecnológicos, isso ajuda muito, conta também com um embasamento e um arcabouço jurídico que permite fazer com que as pessoas tenham que se comprometer mais a cumprir para fugir de penalizações. Isso tudo é importante ser colocado. O nosso caso, nós temos 38 milhões de FPM e ICMS, 3 milhões e 800 de recurso de convênio. O que é que vai sobrar aqui de recurso do município? 5 milhões de receita tributária. Assim mesmo tem que tirar o Fundeb daqui, não dá 4.
dá 4 milhões. É isso que nós contamos hoje. Eu não tenho nenhuma intenção política, para dizer a verdade, eu não conheço o prefeito daqui. Nunca vi. Sei que é alguma coisa da loja, né? Eu estou aqui, eu sou parceiro da Planege, Planege Consultoria, e vim aqui apresentar vocês em função. Então, não tenho interesse nenhum em defender, não sei quem que é de situação, nem de oposição, estou apenas dizendo que a cidade precisa dizer o que ela quer. Se ela quer ter mais dinheiro para fazer obra, se ela quer ter mais dinheiro para transferir como subvenção social e apoiar a iniciativa privada nesses projetos interessantes, o que nós queremos de Alpinópolis? Essa resposta é dada por todos. Essa resposta é dada pela consciência de cada um, porque ela não é do prefeito atual, ela vai ser de todos os prefeitos da agora em diante. Seja ele do partido A, partido B, que eu também não entendo bem, agora está virando sigla, né? Podemos, não podemos, eu não entendo. O presidente, o ex-presidente americano é que deve estar gostando do Podemos, né? Porque ele foi eleito com isso. E sim, nós podemos. Mas essa questão deve ser estudada com muito carinho por todos. Prefeito, vereador, entidades de classe, entidades assistenciais, comunidade como um todo, a representatividade comunitária, isso tudo tem que pensar, vamos tentar fazer isso. Ah, não, mas não pode penalizar pobre. Então vamos fazer um imposto proporcional. Não vamos deixar que o meu apartamento seja um mês do apartamento pior que eu tenho em Belo Horizonte. Um mês. Está errado. Aí não tem dinheiro. Aí a pessoa vai no ambulatório e não tem medicamento. Aí a manutenção das estradas rurais, das vias públicas, da educação começa a ficar deficiente ou às vezes até inexiste. Né? Não estou falando de Alpinópolis, estou falando em geral. Porque inexiste porque não tem dinheiro. Isso nós temos que pensar muito. A despesa fixada, ela tem na saúde a maior fatia. Dos 42 milhões, 14 milhões para a saúde. A educação é a segunda, com 5 milhões e 400. As outras vão tendo lá valores. A administração, por exemplo, que paga a folha de pagamento da maior parte da prefeitura, exceto saúde e educação, ela tem quase 5 milhões. Urbanismo, 5 milhões e 400. É aqui que nós vamos ter coleta de lixo, limpeza pública, manutenção de estradas, manutenção de vias públicas, calçamento de rua, tapa-buraco, enfim, uma grande gama de serviços prestados à comunidade. Mas é basicamente 50%, um pouquinho mais de 50% dos recursos vão ser destinados à saúde e à educação, majoritariamente à saúde. A despesa fixada também, a Câmara Municipal aqui até gostaria de parabenizar os senhores vereadores, né? Pelo que eu tenho visto, ela está na faixa de 7%, que é o que a Constituição permite, mas a Câmara daqui tem sido bem econômica, ela não tem utilizado e tem até devolvido recursos para a administração. Isso merece o aplauso de todos, não porque não deve gastar, eu não tenho essa visão, eu acho que tem, vamos diminuir o salário de vereador, não vai resolver nada. Vamos colocar o vereador lá, pagar ele direitinho e cobrar o trabalho dele. Cobrar mesmo. Essa sessão aqui tinha que ter todos. Tem que falar por que não veio. É obrigação do vereador ganhar bem e trabalhar muito. Trabalhar muito. O que não pode é ter gastos abusivos, como a gente tem visto acontecer por aí afora nesse país. Aí não. Aí não dá, né? Agora, ter um gasto módico, como os senhores têm, para poder ter conforto, receber a população aqui, incentivar a participação popular, ter assessoria para poder analisar tecnicamente aquilo que
que é importante para os senhores vereadores tomar decisão. Ninguém aqui é obrigado a entender tecnicamente de nada, vocês são representantes da comunidade. Vocês precisam de alguém que seja técnico para trocar em miúdos isso, para poder tomar decisão política, e a política com P maiúsculo, que se não existir o país acaba. Nessa questão da distribuição, né, para a prefeitura vai ser 40 milhões para a prefeitura. E aqui, novamente, nós vamos ver a Secretaria da Saúde majoritariamente absorvendo a maior parte dos recursos. O resumo da Receita da Saúde. A Receita da Saúde, ela é apurada, o percentual a ser gasto com a saúde, ele é obrigatoriamente, o percentual constitucional é de 15% para os recursos próprios da prefeitura. Ou seja, do que eu arrecado de receitas, de impostos e transferências, eu sou obrigado a gastar 15%. Essas receitas, no entanto, têm que ser vistas assim. Nós não podemos pegar um recurso que vem para construir uma creche, ou para construir uma escola, ou para comprar um caminhão. Esse não pode entrar no rateio. É a receita de impostos e transferências. Os recursos carimbados da educação não entram aqui. Os recursos carimbados para uma obra não entram aqui. Agora, os recursos de impostos e transferências, sobre estes, o município é obrigado a gastar 15%. No orçamento que nós estamos fazendo hoje, o município de Alpinópolis prevê gastar 39,24%, ou seja, quase 40% daquilo que ele recebe de impostos e transferências. Então, o que a gente observa no orçamento, que chama a atenção, é a primazia que se destina nas dotações orçamentárias do orçamento desse ano para as ações da saúde. Para a educação, a mesma base que se calcula, que é a receita de impostos e transferências, nós temos uma previsão de dotações orçamentárias que representam 27,68%, quando o limite é de 25%, mínimo. Então, isso significa que o município estará cumprindo, dentro das dotações que foram distribuídas, o índice constitucional. E, por fim, o Fundeb. O Fundeb é o seguinte: 60% dos recursos que vêm do Fundeb, pela legislação, eles devem ser aplicados para o fundo de 60% para a valorização dos profissionais de educação, basicamente folha de pagamento. Do valor de 60% seria 2.700.000. Orçamentariamente, o município de Alpinópolis está destinando 93% desse valor, ou seja, 4.235.000, de um total de 4.500.000 do Fundeb. 93% vão ser destinados à valorização do profissional do magistério. É outro número também que nos chama a atenção. E, para finalizar, o valor da Câmara Municipal, ele é de 7%, e aqui a gente vê que ele vem variando de acordo com a arrecadação. A arrecadação deste ano, ela está prevista ser menor do que a do ano passado. Isso, o repasse ao legislativo, é da receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida? Tem várias receitas, né? Receita corrente líquida é o total da receita, tirando fora as duplicidades. Por exemplo, o Fundeb. O Fundeb, o município recebe o FPM, contabiliza o FPM totalmente, e 20% disso fica com o Estado para ser reenviado com base no número de alunos. Ou seja, essa retenção, ela gera uma receita dupla, porque eu já contabilizei, por exemplo, 20 milhões de FPM. Só que desses 20 milhões, 4 milhões vai voltar lá para o governo, vai ser retido lá pelo governo, que é 20%.
Quando eu faço o cálculo do número de alunos, esses 4 milhões vai virar 3 milhões e 800 ou 4 milhões e 100, ele volta como receita de novo. Então, uma receita que, na verdade, foi de 20 milhões, vira 24, contabilmente falando. A receita corrente líquida é a receita disponível, é aquilo que está no bolso. Excetuando verbas carimbadas, volto a realçar isso sempre. Eu não vou fazer transferência para o Legislativo de uma emenda parlamentar que um deputado destinou e foi aprovado para construção de uma sede nova para uma determinada secretaria ou para aquisição de um maquinário. Isso é carimbado, isso não entra, aquilo só pode ser usado para comprar aquele objetivo lá e tem que ter prestação de contas. Bom, agora então nós chegamos aonde a gente queria. Repasse ao setor privado. Nós temos aqui todas as subvenções e contribuições. Existe uma diferença entre subvenções e contribuições. Contribuições, em geral, acontece para as associativistas, como é o caso, por exemplo, ali da Confederação Nacional de Municípios, da Associação Mineira MM, Associação dos Municípios do Lago de Furnas, da Alago. Isso é contribuição. A Emater, que é um órgão estadual que o município institucionalmente tem que contribuir também. E o restante aqui são subvenções sociais. Então, a primeira delas, por exemplo, está ali para as organizações da sociedade civil. Eu vou passar na frente para explicar uma coisinha e depois eu volto. Nesse slide, para os senhores conhecerem o que está destinado originalmente no orçamento. Primeiro, nós devemos dizer o seguinte: eu tenho duas maneiras de colocar subvenções sociais no orçamento a partir do marco regulatório, que é uma nova lei que entrou em vigor a partir deste ano. Ou seja, eu tenho que fazer a partir de 2017 uma situação especial vinda da lei do marco regulatório que vai me dizer como fazer subvenção social. A forma inovadora e diferente vai atender aquelas que eu coloco para a OSC, Organização da Sociedade Civil, de uma forma genérica. Então, suponhamos, eu vou destinar uma dotação para a Organização Social Civil da Cultura. Ótimo. Então, para que aconteça durante o exercício de 2018, o repasse para as OSCs da cultura, eu tenho que fazer um chamamento público, que é um procedimento simplificado, que eu tenho que ter um edital. A prefeitura vai dizer lá, olha, essa aqui é a regra para o chamamento público, e aqui eu tenho as condições que a entidade que pretende participar, que ela venha a atender. Diante dessas regras que compõem o edital, muito semelhante às licitações, eu vou então fazer esse chamamento, vou fazer um julgamento para que eu possa escolher quais são, objetivamente, de acordo com as regras do edital, quem vai fazer jus a essas dotações. Quais são as entidades que se habilitam e quais são as entidades que, segundo as regras do edital, quais são essas regras? Vai depender muito do que a prefeitura colocar ali. Eu já vi, por exemplo, número de alunos que são atendidos quando é de uma determinada área, impacto social, enfim, várias situações que não tem jeito da gente dizer quais são todas elas. A prefeitura vai falar, olha, eu tenho um programa aqui que tem por objetivo fazer isso, isso e isso. Quem é que cumpre essas exigências documentais, que tem toda essa situação de estar em dia com as contribuições, de estar reconhecida como entidade, como é que chama, que a Câmara reconhece? Sumiu a palavra. De utilidade pública, estadual ou municipal, todas aquelas regras. Aí todo mundo habilitou, então ele vai dizer quais são as regras para desempatar. Diante desse chamamento público,
então eu vou poder fazer a distribuição a partir dessas regras que são ali aprovadas. As leis que regem as licitações são utilizadas suplementarmente para regulamentar a forma que se realiza esse chamamento público. Outra questão, e que divide o tipo de entidade que vai ser, é o termo de fomento e o termo de colaboração. E o que é isso? É mais uma vez usar um termo que ninguém entende, mas é muito simples. O que é termo de fomento? É quando uma entidade se propõe a apresentar um projeto e um diagnóstico de uma determinada situação que precisa ser atendida. Ou seja, como que eu vou fazer para erradicar o analfabetismo? Vou apresentar um diagnóstico do município para isso e uma proposta de trabalho. E o que é o termo de colaboração? É objetivamente aquilo que a administração pública vai contar com a empresa. O que eu quero que a entidade que vai fazer jus à subvenção social operacionalize? O que ela vai fazer com esses recursos e o que ela tem estatutariamente atribuições que lhe competem fazer isso. Então, no caso maior, é a de termo de colaboração. A grande maioria das entidades que se enquadram no marco regulatório apresentam um plano de trabalho que tem por objetivo, por exemplo, atender crianças de 0 a tantos anos. Ou uma área que todos sabemos, muito pouco atendida, o adolescente, de 14 a 18 anos. Ou atividades culturais que tenham por objetivo ampliar as atividades de teatro, ou sei lá, enfim, é um plano de trabalho mesmo, gente, que eu vou atender e que eu vou ter regras a cumprir nesse plano e cumprindo isso eu faço jus às subvenções sociais do governo. Agora, voltando lá naquele primeiro slide, o outro tipo, aqui nesse caso nós temos subvenções às organizações sociais civil da administração. Quais são essas organizações? Vou saber através do chamamento público. O poder público fala, eu quero agora uma associação para cuidar disso ou disso ou disso. Então vai ter uma espécie de licitação cumprindo essas regras. A outra forma de subvenção social está, por exemplo, nessa aqui, ó. Associação, não sei o que, filantrópica, Apóstolos de Cristo, Monte das Oliveiras. Nesse caso, tem um diferencial, que o município estabeleceu aquela entidade. No Monte das Oliveiras, eu não tenho outra associação lá. Não há que se falar em competição, em chamamento, em disputa, ou em seleção, sei lá o quê. O que nós temos que saber é que ele existe e é específico, assim como a PAI. Também eu não conheço nenhuma entidade que não seja a PAI que atende na educação especial. Não conheço, pode ser que tenha, eu não conheço. Então, por que nós vamos fingir de fazer um chamamento público? Não há motivo para isso. Então, o município já estabelece na sua lei orçamentária aquela entidade que, por merecimento, por necessidade, por interesse público, ela faz jus àquilo, e fazer um chamamento público vai representar uma enorme e gigantesca hipocrisia. Uma grande farsa, que eu vou selecionar como se eu tivesse no Monte das Oliveiras várias entidades lá e não tem. Acho que não. A outra aqui, ó, subvenções a organizações da sociedade civil para a cultura. Quais são as entidades culturais do município? Quais são os critérios que eu vou estabelecer para que essas entidades culturais recebam? Vai ser uma só? Vão ser várias? Como que eu vou dividir? Isso vai depender do seu edital. Agora, no caso dessa do Apóstolo de Cristo, vamos pegar outra aqui. Lar Escola Santo Antônio. Rede... Bom, eu não sei o que é isso aqui. Tem a PAI aqui. A PAI está mais fácil. Oi?
Ah, tá. A APAI. Então eu vou destinar recursos para a APAI. Não precisa ter chamamento, porque o município fez uma destinação orçamentária específica com o nome da empresa e fará no início do exercício seguinte uma lei orçamentária dando respaldo jurídico de autorização para o prefeito executar. É preciso que tenha isso também. São duas leis. O que acontece? Como que eu vou operacionar isso? Por inexigibilidade de licitação. Então eu vou fazer uma inexigibilidade baseado nessa situação que eu aqui narrei e posso, inclusive, realçar nesse instrumento a importância daquela entidade, porque ela justificando as razões pelas quais essa entidade está recebendo o recurso diretamente. Agora, o que não pode mais, pessoal, é fazer geral. Vou fazer para a escola de samba. Todo mundo vai lá. Não é assim. Tem regras. E dentre essas regras que são estabelecidas no marco regulatório, e aí eu não vou aprofundar nesse assunto, não só por analfabetismo meu, mas porque também é muito específico, e é bom que todos saibam, é que em todas as situações, o cerco se fechou muito nas prestações de contas. É necessário agora que aquelas entidades que fazem jus à subvenção social, que elas prestem contas da aplicação desses recursos, inclusive se tiver metas a serem alcançadas no edital que compôs o chamamento público. Inclusive isso. No caso de descumprimento disso, pode ter problema. E o Tribunal de Contas do Estado também passa a fiscalizar essas prestações de conta. Não sei como isso vai ser feito ainda em termos eletrônicos. Eu sei que isso hoje, já que não existe um instrumento eletrônico, como é o caso do SICOM, para receber essas dotações orçamentárias, nós vamos ter a disponibilização da prestação de contas em pastas físicas para as visitas em loco que o tribunal eventualmente venha fazer no município. Bom, basicamente são os esclarecimentos que eu pretendia trazer aos senhores. Existe aí uma questão a ser colocada pela comunidade com relação à destinação política, eu não sei falar. Eu não sei, por exemplo, qual que é a importância que tem fazer subvenção para essa, aquela entidade, para essa ou aquela atividade, seja ela cultural, seja ela educacional, seja ela social. Isso é somente competência dos senhores vereadores, que vão fazer, como foi dito aqui pelo presidente, esse intercâmbio, essa negociação, essa discussão com o poder público para que isso aconteça. Ok? Fico à disposição para algum esclarecimento que os senhores assim desejem. E mais uma vez agradeço a paciência de todos com a minha fala longa. Nilson. Baixa um pouquinho o microfone. Antes de abrir a palavra para o pessoal, eu gostaria de solicitar a todos os convidados aqui presentes que trouxeram suas propostas para deixar uma cópia com a secretária, né? na secretaria aí. Todos aqueles que quiserem também se manifestar e apresentar suas propostas deverão utilizar o microfone. Gostaria de agradecer a presença do pessoal, né, o pessoal das associações, a Mônica, representando a APAI, o Herbson, também representante da APAI, Maria Luzia, representante também do APAI, Ricardo Alexandre, Dr. Ricardo, representante do CONCEP, Juarez Lopes, também representante do APAI, Luiz Antônio, representando a Associação do Pacheco, Márcio e a Cida, representando a Associação Comunitária do bairro Sertão Grande. Então, a todo o pessoal presente aí, o nosso obrigado, né? O pessoal está participando, está interessado. Obrigado pela presença de todos. Eu posso acrescentar só uma informação que faltou? Pessoal, normalmente o orçamento, ele permite que o prefeito faça um remanejamento a um determinado
percentual. Eu não sei, eu sinceramente não vi qual o percentual que fala lá. 10%. Eu quero dizer que esses valores que vão ser aprovados, isso aqui é apenas uma proposta, ou um valor inicial, eles podem pode ser utilizado esse limite, não é de 10% para cada um, é 10% do valor geral, pode ser utilizado para suplementar essas dotações. Então, tendo sido aprovada pela lei, ela pode, se não tiver mais esse limite, né, de lá no meio do ano em diante não tem mais, pode mandar um crédito especial ou um crédito suplementar, né, crédito adicional suplementar para o Legislativo aprovar, caso não tenha essa margem de remanejamento. Então, esses valores, eles compõem um início. Agora, a qualquer momento, caso se verifique, por exemplo, durante o exercício de 2018, que uma determinada entidade está precisando de um socorro maior, existe aí a possibilidade jurídica de suplementar essas dotações. Isso antigamente não era aceito. Hoje já é, e também após marco regulatório, já pode haver essa suplementação. Eu vou ficar sentado ali à disposição dos senhores, caso tenha necessidade de alguma participação adicional. Por questão de organização, eu acho que primeiro eu vou abrir a palavra para os senhores vereadores, os nobres colegas, depois, logo em seguida, eu vou estar passando a palavra para os representantes das associações que quiserem estar fazendo aí as suas perguntas, estar esclarecendo as suas dúvidas. Então, os vereadores que tiver algum questionamento, alguma pergunta, pode estar fazendo, direcionando, né, suas perguntas ao senhor Gilberto Almeida. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o Gilberto, servidor, funcionário da Planej, né, agradecer a sua explanação, eu acredito que foi muito útil para todos. Cumprimentar a população, né, as entidades que estão aqui sendo representadas pelos seus membros, senhores vereadores, e dizer que essa audiência pública seria uma audiência pública para estar lotada essa casa, com gente até em pé, porque nós estamos discutindo aqui os próximos passos da administração municipal, nós estamos detalhando aqui o que de fato será investido no nosso município, porque depois a população vai cobrar dos vereadores, vai cobrar do prefeito, mas na hora que a população é chamada a participar da vida política do município, poucos são os que comparecem. E democracia participativa é isso, é de fato o envolvimento da população nas tomadas de decisões do município. E quando se diz em orçamento, nós temos aí, nos deparamos com o Pacto Federativo, né, que precisa ser revisto, é uma questão urgente, é uma questão necessária. Hoje o governo federal suga muito dos municípios e devolve pouco. Como vocês viram, né, pelas explicações aí do Gilberto, o FPM, os demais impostos que o município tem para gerir a coisa pública, é bem inferior à demanda. A demanda é muito alta. E às vezes o prefeito, os vereadores, são cobrados por algo que está distante do nosso alcance, algo que talvez precisa de ser remodelado lá em cima. Isso é uma necessidade primária dentro da administração pública hoje no Brasil. Se tratando de Alpinópolis, eu já tive dando uma estudada no orçamento do nosso município, e há algumas mudanças que este vereador que vos fala irá propor perante a comissão de orçamento, e eu acredito que as entidades que aqui estão presentes também o farão, mas eu gostaria de destacar algumas, porque essa audiência pública, além da questão técnica, ela é justamente para discutir isso, o que é que a população acha que precisa de ser feito em Alpinópolis, onde é que a população acha que o dinheiro do município deve ser aplicado, melhor investido.
E aqui nós temos, por exemplo, gestão ambiental. O Gilberto disse que não entraria na questão técnica, né? Entraria na questão técnica e deixaria a política para nós. Então, pegando um gancho na questão técnica e a questão política, nós vemos gestão ambiental, R$15 mil. O que você vai gerir com R$15 mil hoje relacionado ao meio ambiente? É um valor bem irrisório. Dependendo do projeto aí, você não paga nem as mudas de árvores, nem não paga os profissionais que vão estar envolvidos nessas ações. Então, uma questão que esta casa, a Comissão de Orçamento, precisa se atentar. Outro detalhe, né, que entra dentro da questão ambiental, é a recuperação das áreas degradadas, que está dentro desse valor de R$15 mil. Então, é um valor muito pequeno. A Câmara precisa se ater a isso. Nós temos também o apoio aos estudantes, R$ 99.500. É um valor que também precisa ser discutido juntamente com essa casa. Depois, nós temos a questão da segurança pública. O presidente do CONCEP se faz presente aqui. R$86 mil para a segurança pública. O que você faz com R$86 mil na segurança pública? E quando se trata de segurança pública, não é só a segurança pública reparadora, punitiva, e a segurança pública preventiva. De que maneira isso vai estar sendo revertido para o nosso município? Não é só botar o policial na rua para o policial prender. Não é só botar as câmeras de segurança para vigiar. Mas tem todo um contexto que engloba a segurança pública. E que com R$86 mil eu tenho certeza absoluta que não funciona. Nós tivemos só um repasse para o CONCEP, se eu estiver errado, Ricardo, que o senhor me corrija, foi 40 mil, 60 mil, que foi aprovado esse ano, 86 mil, para manutenção do olho vivo, né? Para vocês verem, 86 mil para a manutenção do projeto Olho Vivo, que são as câmeras de segurança que estão instaladas aí em diversos pontos estratégicos do município. E o restante, será que a segurança pública é só isso? Então nós precisamos ampliar esse debate também. Nós precisamos aprofundar nessa questão. A questão reparadora, mas a preventiva. Porque depois o comerciante, a dona de casa, mas é uma insegurança pública em Alpinópolis. Mas o que está sendo investido para mudar isso, para melhorar isso de fato? Então a gente precisa de aprofundar nessa questão. Depois, mais adiante, nós vemos a questão das subvenções. E subvenção, eu falava antes aqui da audiência com o assessor jurídico da Câmara, Dr. Giovanni, infelizmente, ela não obriga, o prefeito não é obrigado a repassar essas subvenções. Embora ele crie a dotação, ele crie a ficha, mas não tem uma lei que obriga. Olha, prefeito, o senhor colocou R$10 mil para uma associação cultural, então o senhor é obrigado a repassar aqueles R$10 mil. Infelizmente não é assim que funciona. E nós precisamos de rever essa questão das subvenções. Porque nós temos entidades, associações que prestam relevantes serviços para Alpinópolis e que não vêm sendo atendida pela administração municipal. E aqui eu cito 2 exemplos, sem demagogia nenhuma, é a realidade. Esse ano, que eu acredito que teve uma atenção especial para uma dessas entidades, mas eu sei que o Lar Escola Santo Antônio, há muito tempo não recebe subvenção do município. E lá tem 80, 90 crianças que são atendidas. É um trabalho fantástico que é realizado pelas irmãs do lar. E o município não dá nenhum suporte para que isso seja executado. O lar simplesmente vive de doações, vive do trabalho voluntário. Inclusive, eu mantenho um projeto lá, social, atendendo essas 80 crianças,
com aula de artesanatos, de teatros. Tem uma professora lá, graduada na área, mantendo essas 80 crianças lá dentro desse projeto. Mas se o município é parceiro, se o município entende a necessidade disso, poderia ter 2, 3, 4 projetos funcionando lá. A APAI. A APAI também é uma entidade do município que precisa de total atenção. Não é porque eu estou aqui na presença dos membros da APAI, não, mas isso aonde eu vou eu falo. Realiza um trabalho que seria, em tese, obrigação dos governos municipais, estadual, federal. E eles realizam um trabalho, assim como as irmãs, basicamente dependendo de colaboração, de doações. Porque o que se passa é muito pouco. E aqui eu não estou fazendo uma crítica ao prefeito, não. Estou fazendo uma abordagem na administração pública como um todo. Porque às vezes esse pensamento, esse entendimento, isso não acontece só em Alpinópolis, não. É na maioria dos municípios. E o governo federal, principalmente, é um fato curioso, engraçado até. Além de não ajudar, atrapalha. Porque recentemente iniciaram um movimento aí para o fechamento das APAIs. E aí quem que tomaria frente desse serviço? Seria o governo federal? Seria o governo municipal? Vocês viram que é repassado para os municípios. Sem isso, o município já não está dando conta de tocar as suas obrigações. Imagina abraçar mais um trabalho desse. Agora há pouco, nós tivemos uma reunião com o diretor-geral do Hospital Gedor Silveira, de São Sebastião do Paraíso. O que o governo tentou fazer com as APAIs, está fazendo agora com os hospitais psiquiátricos. Uma política de replanejamento, de novas diretrizes dentro da saúde, tudo bem, isso é importante ser debatido. Mas a partir do momento que o município não tem condição de tocar aquilo, ou que a própria instituição não tem condição de se autossustentar, como é que isso vai ficar na nossa sociedade? Então vocês percebam, 30 mil reais destinado para a APAI. Isso é muito pouco, perto do gasto que a APAI tem. Então eu acho que às vezes o município poderia ter a consciência de diminuir um pouco nas diárias do prefeito, diminuir um pouco na quantidade de cargos de confiança, diminuir um pouco, né, naquilo que não é tão necessário ao município e remanejar esses recursos, esse dinheiro, para essas entidades. Como dito, a Câmara de Alpinópolis tem feito esse trabalho nesse ano de 2017. O próprio Gilberto apresentou isso para vocês. Nós temos economizado, principalmente em questão de diárias. E tem um projeto, né, senhor presidente, em tramitação dentro da casa para um repasse futuro para a APAI, que é fruto dessa economia que a Câmara vem fazendo. Então eu acho que hoje está precisando muito dessa consciência política, mas principalmente humana, uma consciência humanitária, né, dos gestores públicos e de nós, agentes políticos como um todo, do que de fato é interesse do município, que às vezes você viaja tanto e não resolve nada, e o que precisava de ser resolvido aqui no município é deixado de lado. Vejamos aqui, nós temos obras de rede de água e esgoto, 50 mil reais. Mas hoje quem realiza o serviço no município é a Copasa. Então 50 mil reais tem que ver qual que é a finalidade desse recurso, né? Qual que é a obrigação que o município ainda tem, mesmo depois de transmitir a água e o esgoto para a Copasa, para colocar aqui 50 mil reais. Porque se não tiver, vamos fazer uma emenda, vamos redirecionar isso aqui, vamos redistribuir isso aqui, para onde de fato necessita. Manutenção do terminal rodoviário, R$ 9.500. Nossa rodoviária está precisando de uma reforma geral. Para quem vai lá, ver a situação que está a rodoviária, o nosso prédio rodoviário,
precisa de uma reforma ampla. Os banheiros de lá é sem condição alguma de serem utilizados. Aqui nós temos também, e eu gostaria, só para finalizar, de chamar a atenção dos senhores, construção de aterro sanitário, reciclagem de lixo, R$2.000. Gente, com R$2.000 você não paga nem o projeto para a construção desse aterro. Está certo que isso aqui depois pode ser mexido. O prefeito já criou a dotação, pois ele envia para a Câmara pedindo abertura de créditos suplementares, etc. Remaneja isso aqui, tá ok. Mas para que já não faz um planejamento, então, consistente, coerente, desde agora, da elaboração desse orçamento? Olha aqui para vocês verem. Aquisição de imóveis, R$1.000. Quero saber qual que é o imóvel que o prefeito vai adquirir com R$1.000. Aí depois, vou comprar terreno, valor de R$600.000 para construir casa popular. Mas já coloca isso no orçamento, então. Já faz uma previsão adequada, que depois lá na frente você evita o desgaste político, o embate político aqui na Câmara, se compra, se não compra, se aprova, se não aprova. Mostra para a população as reais intenções da sua administração. Aí depois manda projeto incompleto, faltando impacto, sem licitação, e quer que os vereadores engulam a goela abaixo. E eu acho que esse não é o papel dessa Câmara. Se foi no passado, ficou no passado. Eu acho que a partir de hoje, cada vereador aqui tem consciência por si próprio que as coisas mudaram, e que nós somos também corresponsáveis pela condução do município. Então é o que eu gostaria, as considerações que eu gostaria de fazer aqui aos senhores a respeito do orçamento. Obviamente que muito ainda iremos discutir, isso terá outras reuniões dentro da comissão, as emendas serão apresentadas posteriormente, mas é deixar essa reflexão, para que quando a gente fala isso aqui, não é para bater de frente com o prefeito, não. O papel dessa casa é isso, é discutir, é debater, é apresentar ideias, é contrapor aquilo que está nos sendo apresentado, que é o futuro de Alpinópolis. E eu finalizo com uma frase dita pelo Gilberto: o que queremos de Alpinópolis? E essa resposta os senhores vão nos trazer hoje, nesse momento. Os senhores estão aqui para isso. O que vocês querem de Alpinópolis? O que nós esperamos de Alpinópolis? E cada um de vocês aqui tem uma parcela de contribuição, de colaboração. Então, que sejam apresentadas aí as propostas dos senhores, e tenham absoluta certeza de que eu sou parceiro dos senhores para apresentar as devidas emendas naquilo que irá atender os anseios de cada associação, de cada entidade que os senhores representam. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Essa palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do Pedro, do Gilberto Almeida, que é filho do ex-deputado Humberto de Almeida. Era muito votado, o pai dele foi muito votado aqui na Ventania, juntamente com o deputado federal o Melo Freire, naquela época, eu me lembro muito bem. E Humberto era da cidade de Cássia. Então eu gostaria de agradecer ele pela presença dele aqui, pela explanação. Liguei para o Pedro, nós estamos com os nossos funcionários, tudo em curso essa semana, o pessoal da licitação, o pessoal de contratos, estão todos fazendo curso em pasto. Então tem 2 contadores nossos e os outros funcionários, inclusive a contabilidade está fechada hoje e amanhã. E com a audiência já marcada para essa data, dia 22, liguei para o Pedro e ele se prontificou e nos encaminhou aqui o senhor Gilberto Almeida e fez uma explanação muito boa. Eu estava conversando com o presidente da comissão agora, que nesses 2 anos de mandato, entrando no 3º,
a gente não tinha visto ainda aqui nessa Câmara alguém fazendo uma explanação sobre o orçamento, né? Então a Pranege vem, faz explanação sobre as prestações de conta quadrimestral, mas sobre o orçamento propriamente dito, o próprio orçamento, apenas orçamento, não tínhamos. Então acho que foi muito bom, foi bastante, né, vereador, esclarecedor, principalmente para os vereadores que entraram agora nessa legislatura. Então fica aí o meu agradecimento e muito obrigado também ao companheiro dele, que é da Pranege, e o Gilberto, que é parceiro da Pranege. Eu não vou falar, porque eu já sei que o tempo já está meio estourado, eu não vou falar sobre orçamento, vou deixar para a gente discutir, nós discutirmos são duas discussões, né? Então vai entrar o mês de dezembro. Eu gostaria de pedir aí, em nome até do presidente da comissão, os vereadores que tiverem emendas, que apresentem na comissão de orçamento, para que a gente entre o mês de dezembro. Nós temos mais uma reunião só de novembro, depois já entramos em dezembro, e a última reunião é no dia 18 de dezembro. Então até o dia 18 de dezembro o orçamento deverá estar aprovado nessa casa, e vai passar por duas votações. Então os vereadores que tiverem emenda, que já vai encaminhando ao presidente da comissão de orçamento, que é o vereador Mauro, para que a comissão possa fazer, né, a reunião e o seu parecer do nosso orçamento. Eu te agradeço, muito obrigado, senhor presidente. Diante aí do que disse o vereador Rafael e disse também o presidente dessa casa, o senhor vereador Zé Acácio, esse é um projeto que, né, dentro do que foi falado aqui, agora ele será encaminhado, já está, né, na mão da Comissão de Orçamento e Finanças, qual eu sou o presidente. O vereador Rafael citou até muito bem alguns pontos aí, né, alguns principais pontos vistos dentro do projeto, mas é um projeto complexo, como já foi dito, é um projeto assim que vai ditar as regras do município para 2018. Eu acho que a cada dia que passa, a gente vê mais depoimento, como que a gente ouviu aqui hoje, que hoje a política, né, dentro do município, dentro do estado, dentro da federação, eu acho que cada dia mais exige-se o gestor. Então, mais gestor e menos política. Ou seja, a cada dia que passa, a cada dia que a gente vive dentro da política, a gente vê a necessidade da seriedade, do profissionalismo dentro da política. Eu acho que a política, mais do que nunca, o cenário que a gente vive hoje, triste, muito triste, mas que bom que está acontecendo. Eu acho que a gente vai sofrer uma renovação. Hoje nós tivemos um bate-papo aqui bom, esclarecedor. Então, assim, a cada dia que passa, mais depoimento nesse sentido, com a necessidade de mais profissionalismo, mais gestão e menos política, em todos os segmentos, em todas as esferas, dentro, né, politicamente falando, dentro do nosso país. Então, como eu já disse, esse projeto agora será encaminhado para a Comissão de Orçamento e Finanças, onde a gente adentrará o projeto, estará avaliando, analisando cada item contendo dentro desse projeto, né, o conteúdo total desse projeto. Não é pouca coisa, você vê aí bastante trabalho para a Comissão de Orçamento e Finanças para os próximos dias, e espero, né, que a gente possa aí estar fazendo o melhor para o nosso município aí para o 2018, e seria, né, bom, com certeza, a participação talvez maior da população nesse momento, que é sim muito importante aí para o futuro do nosso município. Ou seja, estamos aí no conforto da nossa casa, esperando alguém botar informação na nossa cabeça, né? Quando na verdade a gente deveria estar aí correndo atrás e estar participando das decisões as quais ditarão as regras do nosso município para o próximo ano e também para os próximos, né? Os próximos anos aí que virão para a gente dentro da nossa política. Pessoal, os representantes das comissões, não sei se ninguém manifestou,
Não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar, tem alguma dúvida, alguma pergunta. Sim? Pode. Nesse momento fará uso da palavra o presidente do APAI, o senhor Emerson. Do APAI, senhor Emerson, da APAI. Da APAI, senhor Emerson. Oi. Senhor José Acácio Vilela, presidente da Câmara, Mauro, presidente da Comissão Orçamentária, ao qual cumprimento a todos os vereadores desta casa, ao jurídico e a todos que estão aqui presentes. Primeiramente, gostaria de deixar um agradecimento muito grande pelo convite, primeiramente, e também ao senhor Gilberto, que foi muito esclarecedor. E o senhor, a hora que disse da parceria, isso aí me tocou muito. A gente, como membro, presidente da APAI, a gente sabe hoje, que já faz um ano que a gente está lá agora, o que aquela entidade necessita e o que ela pode dar para a população. Então, o senhor Gilberto, a hora que o senhor falou em parceria, para mim já valeu a noite. Porque eu acho que é com essa mentalidade de união é que a gente vai conseguir alguma coisa para o que queremos para a nossa cidade. Certo? Eu quero deixar bem claro que eu não vou entrar em momento nenhum na questão política. Isso aí eu deixo para os senhores decidir. A minha missão aqui é falar em nome da nossa instituição, que é a APAI. Quando assumimos lá, neste ano, eu, o Juarez e o Dudu, que estamos mais à frente, assim, lógico, tem uma diretoria, nós designamos algumas coisas para cada um fazer. Não adianta o presidente querer cuidar tudo sozinho, que ele não vai dar conta. Se ele assumir uma parte, já não vai ser fácil. Então, distribuímos o que cada um poderia estar fazendo pela instituição. Não quero também, em momento nenhum, denegrir ou falar dos presidentes que já passaram. Eu quero pedir um apoio para eles, porque cada um deixou a sua marca lá. Diante de todas as dificuldades, eu creio que todos que fizeram, se erraram, foi tentando acertar. E essa missão nossa foi o seguinte: é bom para os meninos, é bom para a instituição, nós vamos fazer. Não é bom, não vai fazer, doa quem doer. Então Juarez está aqui presente, qualquer coisa que eu falar aqui que não estiver de acordo com o que a gente pensou, ele tem a total liberdade de levantar e cercear a minha palavra. Outra coisa que, em conversa com ele, a gente definiu. A APAI já ficou 4 meses sem pagar funcionário. Está aqui o Ricardo, que é filho da dona Maria José, e, consequentemente, sabe bem que isso já foi realidade lá. O que o Juarez falou? Falou assim: Emerson, se tiver que atrasar salário de algum funcionário, 1 mês, a gente fecha as portas. Foi isso, Juarez? Então, isso lá na APAI não vai acontecer. Se tiver que trabalhar 1 mês, 2 meses, para atrasar funcionário, nós vamos fechar as portas. Eu acho que a primeira dignidade é o profissional ser bem pago, porque lá nas nossas reuniões, eu falo muito para elas lá que elas não estão lá simplesmente pelo salário que elas ganham. Ali, vocês já todos sabem também, tem que ter um carinho diferente. Enxugar baba de criança, limpar fezes, isso aí não é para qualquer um, não. Isso só por dinheiro, ninguém faz. Então, além disso, tem a gente brinca não, a gente leva muito a sério o nosso lema, que é apaixone-se pela nossa ideia. Então, apaixone-se pela nossa entidade. E a hora que o Gilberto falou também desse chamamento público, que a APAI, né, de um certo modo, vai ficar distante um pouquinho desse chamamento, por não ter outra entidade que presta esse serviço, também me deixou mais aliviado, porque é menos burocracia que a gente vai ter que enfrentar, creio eu. Bom, meus senhores, o negócio é o seguinte: a APAI está lá, a gente está com um trabalho audacioso para o próximo ano, e para o próximo ano não, para os próximos anos, que já é sabido por alguns, que é a construção de uma nova sede. Nós estamos vendo junto ao prefeito
Quero já de antemão agradecer ao São José da Loja, que esse ano que a gente pediu, a gente foi prontamente atendido, e a Câmara também. A gente tem algumas conversas com o Zé Acácio, ele disse que para algumas reformas, alguns projetos nossos, vai ser devolvido o dinheiro, que será repassado para a Câmara. E na sala do prefeito, eu, o Juarez, o Dudu e a doutora Camila, ele falou que o dinheiro que a Câmara devolver vai ser para a reforma lá da escola da Vila Betânia, onde a gente vai fixar por algum tempo, até que a gente consiga construir o nosso novo prédio aqui. Então é isso. Então, da reforma? 52. Então, nós temos esse projeto lá para os próximos anos, que é construir a nova sede. Tem alguns deputados que já falaram que vai nos ajudar, mas eu quero ver a emenda, não sei qual que é o termo certo, sancionada, aprovada, então aí a gente paga. Então, alguns deputados falaram, são pessoas até então que eu conversei agora, são pessoas sérias, que eu creio que não vai nos decepcionar. E nós precisamos muito da Câmara e do Legislativo, porque do Executivo e do Legislativo, porque a APAI, hoje, pessoal, ela tem uma subvenção, o que chega para a gente, algumas siglas eu não sei muito o nome, a gente também não tem tanta a obrigação de saber o que são, porque são muitas siglas. Tem um dinheiro que chega, chama PDDE, ele chega em torno de 4.500 por ano. Dos nossos atendimentos profissionais na área de saúde, varia de mês a mês, um repasse em torno de 600 a 800 reais por mês. E de um fundo de participação que vem através da prefeitura, em torno de 2.500 reais por mês. Então é isso aí. Então vocês fazem uma continha rápida, 600 a 800 vezes 12, 2.500 vezes 12 e mais 4.000, com uma despesa anual em torno de 300 mil reais. Então isso aí, então, se não é a queima do alho, se não é o festão, se não é a rifa, se não é leilão de gado, se não são doações espontâneas lá, não tem como não tinha nem como começar. Que tirar, manter. Então é essa. E queria passar aqui, agradecer a palavra e falar desse nosso projeto. Nós vamos construir, eu tenho certeza que nós vamos dar conta disso aí, mas envolve várias pessoas. Não adianta só o prefeito, só a Câmara, só um deputado, só a população. É muita gente que precisa disso aí. E o trabalho da PAI, eu sempre, quando eu venho aqui, eu não falo sobre o trabalho da PAI, porque já é conhecido por todos, né? Então, isso aí é a nossa proposta, é a nossa meta. A subvenção esse ano de 30 mil, ela foi repassada para a gente, deu para a gente pagar mais ou menos quase 2 meses da nossa folha, e nós estamos com mais 2 novas propostas aqui, que eu vou deixar para o Mauro, certo? No mais, muito obrigado a todos e tenham uma ótima noite. Obrigado aí, o Hermes, presidente da APAI, né? Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Luizinho, Márcio, pessoal, tranquilo? Aí agradecer mais uma vez, né, o presidente da APAI, o senhor Hermes, e deixar aqui mais uma vez registrado o nosso apoio a essa entidade. Eu acho que qualquer ação, qualquer iniciativa lá, pode ter certeza, né, falo em nome aí dos meus companheiros de casa, que essa casa estará de braços abertos e estará aí dando seu maior empenho para contribuir com essa entidade. Deixar aí registrado mais uma vez para os vereadores que pretendem apresentar emenda nesse projeto, para que possa estar apresentando, para a gente estar encaminhando a assessoria jurídica e também a assessoria contábil dessa casa, para estar sendo analisada e assim encaminhada, para que a gente possa estar apresentando e aprovando ou não essas emendas dentro do projeto. Então, os vereadores que pretendem apresentar emenda, por favor, está direcionando com antecedência ao presidente dessa comissão.
Agradecer mais uma vez o Gilberto Almeida, né, que esteve aqui, inclusive fazendo muito bem uma explanação, como o presidente dessa casa já disse, é a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de ter uma pessoa com esse gabarito dentro dessa casa para fazer uma explicação para a gente sobre o tema. Ele que vem com a experiência enorme, aí já tem aí 20 anos, né, de assessoria a prefeituras. Então, assim, agradecer mais uma vez a presença dele aí. Palavra concedida, vereador Guilherme. Senhor presidente, só para reforçar, como até disse há algum tempo atrás, dessa alteração que a APAI ia lá para a vila, para que possa ser construída essa nova sede, e novamente reforçar o que eu disse lá atrás, a união de todos. Isso aí é algo que vai acontecer no nosso município de grande valia, porque quem já foi na APAI sabe a real situação do atual prédio, sabe da dificuldade dos funcionários junto dos alunos de ter essa locomoção dentro do prédio. Então, mais uma vez, como eu disse já em outras ocasiões, tanto para o Emerson quanto para o Juarez, que eu estou junto e a gente já conversou várias vezes disso, e que reforçar novamente, não podemos deixar de lado esse novo compromisso. Eu acho que isso é um compromisso de todos os vereadores dentro dessa casa, para que isso seja realizado com grande sucesso e com agilidade, que a gente sabe que vai para a vila, mas mesmo assim não é um local adepto ao recebimento desses alunos. Então, novamente, reforçar esse convite e reforçar que todos unem em um mesmo propósito. Devolvo a palavra. É isso aí, vereador Guilherme. Tá aí uma boa ideia, de repente, para uma emenda, para a gente estar reajustando essa subvenção que é repassada por parte do Executivo para a nossa querida APAI. De repente, algum vereador aí, se estiver disposto, pode estar oferecendo emenda, vamos estar analisando e, quem sabe, aprovar um valor para a gente estar ajudando no custo, que é alto, como o presidente citou aqui. De repente, a gente está... A gente está analisando e quem sabe, né? Tomara que esteja vindo aí boas. Se tem alguém que precisa, todo mundo precisa do nosso apoio, do apoio do Executivo, do Legislativo. Mas se tem alguém que necessita de ser abraçado dentro do nosso município, com certeza se chama APAI. Nada mais havendo, encerro essa audiência pública e agradeço a presença de todos. Boa noite.